Olá, povo do bem, que a graça e a paz do Senhor seja sobre o teu coração, tua casa, tua família. A pergunta de hoje é a seguinte: Deus castiga o pecador? O que você acha? Deus castiga o pecador? Pois antes de irmos para o texto bíblico, para a perspectiva bíblica, vamos pensar um pouquinho na lógica. Queridos, não é que Deus castiga o pecador, tá? É que o pecado ele já traz consigo as dores como consequência, tá? Por exemplo, nós não devemos fumar, um exemplo. E por que não devemos fumar? Porque Deus é um ser que está com a crise de identidade, sentado num trono, querendo dominar todo mundo como se todo mundo fosse uma marionete? Não. Quando nós entendemos biblicamente que não devemos ter vício, e eu estou citando aqui um dos vícios que é o cigarro, a proibição é porque o próprio cigarro vai causar mal para a pessoa. Não é que Deus castigou a pessoa fumou e ficou cancerosa, ficou com câncer. Deus castigou ela, deu um câncer para ela. Não, jamais Deus vai fazer isso. Deus não faz esse tipo de coisa, né? O câncer é a consequência do próprio pecado. É a consequência do cigarro, é a consequência do tabagismo, entende? A pessoa bebeu e agora ela está com uma cirrose hepática. Deus está castigando ela? Não, Deus não está castigando ela. A cirrose hepática é consequência da bebida alcoólica. Ela tomou muita bebida alcoólica e teve uma cirrose por consequência de beber. Então, isso é consequência. Então, quando Deus proíbe alguma coisa, quando Deus ele traz um conceito de pecado, porque pecado é harmatiologia, harmatio, que significa literalmente errar o alvo. Então, quando nós erramos o alvo, nós pecamos. Quando nós, por exemplo, sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos o bem, cometemos um pecado. E o pecado traz consigo as suas consequências, que são intrínsecas do pecado. Então Deus não proíbe porque ele está sentado num trono, dominando todo mundo como marionete. Deus proíbe porque ele sabe que é melhor para você. Você que é pai, você que é mãe, quando você olha para o seu filho e você diz: filho, não faça isso. Você está dizendo: filho, não faça isso porque você está com uma crise de identidade e você não quer que o seu filho faça aquilo porque o seu filho, você quer mostrar que tem domínio sobre o seu filho? Não. Quando você olha para o seu filho e diz: filho, não faça isso, é porque você sabe que aquilo não é bom para ele, que aquilo não vai causar o bem para ele, mas que aquilo vai causar o mal para ele. Ora, pois, se nós somos maus, somos homens, e sabemos orientar os nossos filhos para que eles não caminhem pelo caminho da maldade, para que eles não sofram, e Deus então que conhece todas as coisas na sua plenitude, entende? Agora Deus, ele corrige alguém, pastor? Claro que ele corrige. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 9, você pode ler depois, a Bíblia vai dizer assim que Deus corrige aquele que ele ama. Se Deus te ama, ele vai te corrigir. Ele vai dizer assim: olha, esse caminho está errado. E evidentemente que Deus não corrige falando com você, com uma voz que vem do além e que você ouve: oh, meu filho, não faça isso porque senão vou puxar a tua orelha. Não. Deus te corrige através de pessoas. Deus te corrige através das autoridades representativas que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Por exemplo, o pai, a mãe é uma autoridade que representa Deus na vida de um filho. O pastor é uma autoridade que representa Deus na vida dos filhos de Deus, dos congregados, das ovelhas de Deus. O governador é uma autoridade que representa Deus na cidade, no estado, no país. Quando você lê, pode ler lá Romanos capítulo 13, você vai entender que nós devemos nos submeter às autoridades. Então Deus corrige quem ele ama. E não somente isso diz a palavra do Senhor, mas a palavra do Senhor diz que Deus açoita todo aquele que ele tomou por filho. Então Deus corrige quem ele ama e açoita, varadinha, naquele que ele tomou por filho. Porque que filho há que não é corrigido pelo pai? Porque se você está sem correção, você não é filho,
você é bastardo, o que diz a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, espero que tenha pelo menos começado a iluminar a sua mente sobre a resposta dessa pergunta, que é uma pergunta de tantas pessoas, não é verdade? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a divulgar o canal, ative o sininho para que você possa receber a notificação de novos vídeos. Deixe um like aí, convide outras pessoas para também se inscrever no canal e deixe a sua pergunta, porque nós vamos respondê-la assim que Deus quiser e dentro do possível. Um abraço, fique com Deus, Deus abençoe. Cuidado com o pecado, hein?